Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é ainda 22 de julho de 25. Em mais um vídeo da série O Fim do Capitalismo, hoje você vai ver uma história bem interessante e que nos mostra como certas coisas estão avacalhadas já faz um bom tempo, viu? No Natal de 1924, na Suíça, houve uma reunião meio que não secreta, porque muita gente soube da existência dela, mas uma reunião bem discreta, da qual participaram os representantes da General Electric, da Osram, da Philips, mais umas duas ou três empresas que fabricavam e fabricam lâmpadas elétricas. Lâmpadas. Por que houve essa reunião naquela época? Houve essa reunião porque as tais empresas haviam chegado à conclusão de que tinha alguma coisa errada com os produtos que elas estavam fabricando. Ao contrário do que você possa pensar, será que eles perceberam que os produtos deles não eram de boa qualidade? Ao contrário disso, essas indústrias elas perceberam que o produto que elas fabricavam, esse produto era melhor do que devia. Melhor do que na opinião delas deveria ser. As lâmpadas que essas empresas fabricavam na época tinham uma vida média de 2.500 horas. E eles se reuniram para formar um cartel para lidar com esse, entre aspas, problema. Eles chegaram a um acordo de que o número ideal de horas de vida de uma lâmpada, claro que a gente está falando de uma lâmpada daquela época, daquele modelo, etc., que eram as mais vendidas na ocasião, deveria cair de 2.500 horas para 1.000 horas. E assim foi feito. Esse cartel bateu o martelo, todo mundo de acordo, 1.000 horas, e reduziram de 2.500 horas para 1.000 horas o prazo de vida média de funcionamento de uma lâmpada. Isso durou alguns anos, né? Esse cartel, quando ele foi instituído, esses chefões da indústria, eles não queriam fazer um cartel perpétuo, vamos dizer assim. O acordo que eles estavam firmando ali, ele valeria em princípio por 30 anos. A ideia é que esse cartel durasse de 1924 até 1955. Tá? E deram até um nome para esse cartel, cartel de Febo. Febo escreve-se Febo. Febo é o deus da luz, é o deus grego da luz. Assim nasceu o cartel de Febo. Já ouviu falar dele? Pois é. É bem verdade que esse cartel não durou tanto quanto as indústrias pretendiam, porque na década de 40, a Segunda Guerra ela dificultou muito as reuniões do cartel. Na época não tinha Google, não tinha uma série de coisas, né? Então, as reuniões tinham que ser presenciais, eles tinham que discutir coisas, enfim. Provavelmente muitos assuntos nem por telefone não se deveria discutir, vai saber o que essa gente conversava, né? Então eles acharam melhor dissolver o cartel. Formalmente ele foi dissolvido na década de 40. Agora, o interessante
é que até os dias de hoje, lembra que eu te falei das 1000 horas? Até hoje, essas mesmas empresas mantêm uma política de uniformização dos seus produtos. Existe, como em muitos outros setores, existe uma tremenda participação acionária cruzada, né? Na época não existia, só que com o tempo, com o passar dos anos, com o desenvolvimento da indústria financeira, tornou-se muito fácil uma empresa ser dona da outra e a outra ser dona da uma, né? Então, chega um ponto que ninguém nem mais sabe quem é dono do quê, porque a Philips detém participação expressiva da Osram, que detém participação expressiva na General Electric, enfim, não acaba nunca isso. E o fato é que até hoje esses caras trabalham de maneira coordenada, né? E sim, até hoje, o setor de lâmpadas elétricas é um setor basicamente, de novo, eu vou usar a palavra monopólio aqui, não no sentido acadêmico, tá? Academicamente não é correto o que eu vou fazer agora, mas numa linguagem mais solta, mais coloquial, mais um dia a dia. Você tem aí um monopólio das indústrias de lâmpada elétrica. Monopólio no seguinte sentido, você tem lá essas grandes empresas, como eu já falei, são as mesmas daquela época, não mudou nada. Osram, Philips e General Electric. Esses caras têm quase 80% do mercado mundial de lâmpada elétrica. E eles entre si eles são acionistas uns dos outros, né? E é isso. Então, essa lâmpada aí que está iluminando a sua sala, a minha aqui, nós dois somos clientes da mesma indústria, do mesmo grupo, digamos assim. Repare que uma coisa engraçada, né? Essa história do monopólio, repara que ela atravessa setores que a gente nem imagina, né? Porque são coisas tão cotidianas, são coisas tão banais da vida, né? Uma lâmpada elétrica, quer dizer, parece uma coisa tão inocente, né? Nunca na vida você para pensar que o que está por trás de tudo isso. E, no entanto, essa é a realidade. O que cá para nós é muito triste, porque, de novo, esse tipo de situação só nos mostra que há muito tempo, imagina, eu estou falando de uma coisa que começou em 1924. Em 1924 os caras já tinham essa cabeça, né, contra o mercado. Em 1924 já era assim. Então você imagine de lá para cá quanto que isso piorou, quantas coisas esse povo fez. Quando eu digo esse povo, não estou falando só das elétricas, não, estou falando dos vários outros setores, alguns dos quais eu já falei aqui, outros eu ainda vou falar. Quer dizer, que cabeça é essa? Você vai me dizer que isso é digamos, capitalista? Não sei. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, esse é o cara que esse é o cara que é amigo do Boulos, da Tabata Amaral. Ele sim. Porque ele enxerga no Boulos e na Tabata Amaral idiotas que se prestarão a ser instrumento dele, né? E eu digo idiotas pelo seguinte: olha, Hitler foi um instrumento na mão do grande capital alemão. Quem me ouve falar pensa até que eu sou de esquerda, né? Usando essas expressões, grande capital. Mas é. Hitler foi um idiota na mão dessa gente. Porque eles o usaram enquanto foi útil. E quando eles viram que o barco ia afundar, todo mundo pulou fora. Mesma coisa, Lenin, né? Muita gente de muito dinheiro apoiou o Lenin. Uh, e
O comércio no mercado negro que existia na União Soviética era uma coisa enorme. Esse povo faturou muito dinheiro com isso. Não só dinheiro, mas poder, né? Esses trouxas desses bolos e essas Tabatas Amaral da vida, essa gente cai. Um dia o povo pede a cabeça deles e os enforca. Mas o grande capital continua, né? Uma curiosidade, eu falei agora do Hitler, eu me lembrei, eu nem sei se, né, se eu posso falar o nome do Hitler, porque hoje em dia tem essa babaquice que não pode falar o nome, né, porque o YouTube faz sei lá o quê, enfim. Mas o nome do cara era Hitler, né, Adolf Hitler. Você sabe que na época do Hitler, as grandes empresas que nós temos hoje de indústria química, né, a Bayer, a BASF e mais algumas outras, a Höchst, que nem existe mais, né, ela já se fundiu com outras e tal, elas eram uma única empresa, uma única indústria. Depois da guerra, os Estados Unidos foram lá e esquartejaram esse gigante químico e transformaram nessas outras que a gente conhece hoje em dia, BASF, Bayer, etc. Mas tudo isso era um grupo só, era uma indústria só, que apoiou o regime, que patrocinou a ascensão do Hitler ao poder. E quando o Hitler caiu, toda essa gente se fez de besta. Fizeram de conta que não era com eles e que eles não sabiam de nada, né? Então, eu confesso a você uma coisa. Eu tenho um profundo nojo do coletivismo, do socialismo. Agora, eu também não sou aquele tipo de pessoa que é muito entusiasta do que a gente vive hoje, porque o que nós vivemos hoje, não se engane, o que nós vivemos hoje é a ditadura do grande capital. Nós não vivemos numa economia de mercado. Se você pensa que é uma economia de mercado, eu sinto lhe dizer, não é. E quanto mais o tempo passa, quanto mais a financeirização do mundo ocorre, e eu acho triste dizer isso porque finanças... Isso aqui é um canal de finanças, né? Mas o que é verdade é verdade. Não adianta a gente querer cobrir o sol com a peneira. Quanto mais a financiarização do mundo ela evolui, mais fácil se torna o acúmulo de quantidades estupidamente grandes de dinheiro, que vão ser muito mal usados no fim. Você pega, por exemplo, a BlackRock, tudo em que ela põe a mão, ela estraga. Tudo, absolutamente tudo. Não há você pega o McDonald's. O McDonald's já foi um exemplo de empresa de excelência aqui no Brasil, né? Hoje em dia você vai a um McDonald's, você pode escolher a loja que você quiser. O chão, ele tem uma mancha preta de provavelmente algum refrigerante que caiu ali, alguém pisou. O chão melado, né? A bandeja suja. Os atendentes com uma cara péssima, de péssimo mau humor. Não era assim antigamente. E não é esse papo de antigamente, eu estou falando, por exemplo, dos tempos em que o McDonald's era controlado pela família do fundador. Sempre foi uma SA, mas o controle estava nas mãos da família Kroc. Hoje em dia o controle está nas mãos do BlackRock e virou uma porcaria, virou um horror, né? Aqui perto de onde eu estou tem um McDonald's que você passa na frente dele, palavra de honra, assim, ele é todo iluminado por fora. Você entra, parece uma casa dos horrores. Meio escuro, meio mal iluminado. Parece um filme de um futuro terrível. Num filme de ficção do Stanley Kubrick, sabe? Alguma coisa assim, que você chega, tem uns totens lá. Tem lá no fundo uma menina com uma cara meio esquisita, né? Cabelo azul. Olhando pra você, ela vê que você vai se aproximar, ela vira as costas e vai embora, porque ela não, né, não quer te atender. Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Isso é o fruto do quê? Dos avanços irresponsáveis da financiarização. Eu acho que o fato de eu estar criticando isso, penso que não me torna um esquerdista, não sou um esquerdista. Agora, eu sou uma pessoa que tenta ser razoável, né?
O mundo financeiro não consegue existir se não houver um mundo da economia real. E o mundo da economia real está sendo destruído pelo mundo das finanças. Por meio de muitas coisas erradas que têm sido feitas, de os fundos que compram empresas, enfim, essa quantidade ridícula de dinheiro nas mãos de aventureiros que não têm o menor compromisso com as empresas que eles estão comprando, eles não estão nem aí. Então, assim, eu não sei como que isso vai terminar, porque acho que não vai terminar bem, porque essa gente que controla os fundos, eles têm muito trânsito político. Qual é o político que não quer ser comprado pela BlackRock? Fala pra mim. Todos eles, né? Então, é muito difícil que aconteça alguma coisa que freie essa gente. É uma pena, porque enquanto isso eles vão continuar destruindo a economia. Eles são, na minha concepção, eles são como uma nuvem de gafanhotos, sabe? Eles vão passar, por onde eles passam, eles vão arrasando tudo. E é interessante que nesse vídeo eu tô meio... como é que se diz? Estou dando bastante opinião, né? Em geral, não sou tão de falar assim o que eu penso sobre certos assuntos. Mas acho que esse é um caso em que a gente tem que pôr o dedo na ferida. Esses dias eu vi uma notícia de que o resultado do trimestre passado na BlackRock foi 1,5 bilhão de dólares. Você olha, você fala assim, nossa, um monte de dinheiro, né? É e não é. Porque, veja só, ela administra ativos de 15 trilhões de dólares. Se você pensar bem, para quem administra ativos de 15 trilhões de dólares, você tem uma rentabilidade de 1,5 bilhão, não é nada. Não é absolutamente nada. Veja, se ela tivesse tido uma rentabilidade de 15 bilhões, isso seria um milésimo, né? Seria um milésimo dos ativos que eles controlam. Só que não foram 15 bilhões, foi 1,5 bilhão. Então nós estamos falando de um décimo de milésimo. Um décimo de milésimo dos ativos. Isso foi o lucro que ela teve num trimestre. Então, assim, é muito pouco. Muito pouco. Em termos relativos, é quase nada. Por que eles continuam? Não sei, talvez vaidade, né? Porque se você pensar bem, essa quantidade de grana colocada em fundos do Tesouro Americano renderia mais. Né? Mas acho que a vontade de ter um lugar ao sol no jogo da política e holofotes e Bloomberg tirando foto do cara e tal, acho que isso é uma coisa que acaba tomando conta, né, da cabeça do sujeito, a vaidade. Né? Enquanto isso, eles estão aí destruindo tudo quanto é empresa que já foi muito boa. Eu sinceramente, embora não tenha esperanças, eu sinceramente não acho que isso não vai mudar, isso só vai piorar. Mas eu gostaria que um dia isso mudasse, que voltasse a ser uma economia global com mais players. Né? Seria mais interessante e eu acho que seria mais saudável para a sociedade. Acredite ou não, não é coincidência o fato de que quanto mais monopolista é o capitalismo, mais forte é a esquerda. Mais ela perturba, mais ela atormenta, mais ela enche o saco, mais ela interfere, mais ela atrapalha, mais ela atrasa. É. Enfim, não custa sonhar. Quem viver verá, né? De repente acontece algum milagre e tudo isso muda. Certo? Mas o vídeo de hoje era para falar sobre o cartel de Febo e o recado está dado e é isso aí. Bom descanso para você. E amanhã a gente se fala de novo, tá bom? Boa noite.